Olá, pessoal. Bem, nós vamos iniciar com esse vídeo o conteúdo de cinemática dos corpos rígidos. É um capítulo, né, que trata de parte do conteúdo de mecânica para engenharia. Então, o que nós vimos até agora foi o conteúdo de estática. E agora nós vamos estudar cinemática e vamos dividir em alguns vídeos. Primeira parte, então, nós vamos tratar de alguns conceitos bem simples e algumas definições para que possamos avançar com mais tranquilidade ao longo deste capítulo. Bem, então vamos falar inicialmente do movimento de translação. Considere uma partícula em uma linha reta, onde aqui eu represento o eixo X, e essa partícula, quando ela descreve este movimento retilíneo, então nós temos aqui um movimento de translação. Veja que estamos tratando aqui, por enquanto, de uma partícula. E ao deslocar da origem até essa posição, ela percorreu uma distância ΔX. Isso aconteceu no intervalo de tempo. Aí nós definimos a velocidade média dessa partícula como sendo a razão da distância percorrida, né, o ΔX, no intervalo de tempo ΔT. A unidade pode ser quilômetro por hora, metro por segundo, né, qualquer unidade que tenha comprimento no intervalo de tempo. Se a velocidade ocorrer em um determinado instante, queremos saber qual a velocidade em cada instante do movimento da partícula, nós temos a velocidade instantânea, que é a derivada da posição x em relação ao tempo. Se a partícula desloca neste trecho com velocidade constante, e como está numa linha reta, nós chamamos esse movimento de movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, a velocidade é constante e não temos aceleração. Agora, essa partícula desloca com aceleração constante. Aí nós temos o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Ele pode ser acelerado se a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. E pode ser o movimento retilíneo uniformemente retardado se a velocidade tem um sentido e a aceleração tem um sentido contrário. Então, nós temos movimento de translação para partículas, mas neste capítulo nós vamos tratar principalmente do movimento de translação para corpos rígidos. Bem, então, o que é o movimento agora de rotação? Então, nós temos aqui um disco, e esse disco, nós colocamos aqui dois botões. Quando ligamos o disco, nós vamos observar que os botões estão percorrendo trajetórias circulares em torno de um ponto central fixo. E cada volta que um botão dá, o outro também dá a mesma volta. Então, eles estão descrevendo trajetórias circulares em torno de um ponto central. Este é um movimento de rotação, neste caso, em torno de um ponto fixo. Então, aquele disco, nós temos aqui o centro, aqui um botão, que está nessa posição intermediária, e um outro botão que está aqui na extremidade. Quando ligamos o disco, enquanto o botão amarelo percorre uma volta completa, o botão verde também estará percorrendo uma volta completa. Neste caso, então, nós definimos a velocidade angular desses botões. A velocidade angular, ou do disco, né? Porque o disco girando, os botões estão girando junto com ele. A velocidade angular, ela é definida como o ângulo varrido no intervalo de tempo. Então, se ele varre um ângulo, determinado ângulo aqui, no intervalo de tempo, qual é a velocidade dele? A velocidade de rotação angular. Então, uma velocidade média para intervalos Δθ sobre ΔT. Se quisermos também a velocidade angular em determinado instante, aí nós vamos ter a derivada do ângulo θ em relação ao tempo.
Algumas observações importantes. Quando o disco completa uma volta, ele percorreu um ângulo que nós chamamos de 2π radianos. Então, cada volta que ele der equivale a 2π radianos. Nós sabemos, já discutimos neste curso com vocês, que um ângulo em radiano é a razão do comprimento do arco dividido pelo raio. Então, o comprimento do arco, por exemplo, em metro, o raio também em metro. Então, radiano é uma grandeza adimensional. Bem, e quando o disco dá uma volta completa, ele também vai percorrer uma distância ΔS igual a 2πr, que é o comprimento aqui do perímetro, que é a distância que ele percorre para uma volta completa. Logo, se Δθ é igual a ΔS igual a 2πr sobre r, então Δθ para uma volta completa, foi o que nós dissemos aqui, vale 2π radianos. Pois bem, continuando aqui ainda, se o disco gira com uma velocidade angular constante, vejam que nós falamos quando aquela partícula deslocava naquela linha reta, num movimento de translação retilínea, lá nós mostramos que é um movimento retilíneo uniforme. Neste caso, o disco gira, então, com um movimento circular uniforme. O disco de vinil sempre gira com uma velocidade angular constante. Lá nós chamamos de rotações por minuto. Então, a rotação, o número de rotações por minuto é constante. Então, ele tem uma velocidade angular constante e tem um movimento circular uniforme. Ainda, os dois botões, eles vão completar as voltas sempre ao mesmo tempo. Logo, as velocidades angulares deles são iguais. Então, a velocidade angular do botão amarelo e do botão verde é a mesma velocidade angular do disco quando ele descreve trajetórias circulares. Então, neste capítulo, nós vamos tratar dos movimentos de um corpo. Acabamos de falar o que é o movimento de translação de uma partícula, o movimento de rotação em torno de um eixo, nesse caso foi o disco, e vamos juntar esses dois movimentos para um corpo rígido, para um corpo de extensão além da partícula. E vamos chamar esse movimento, então, de movimento plano geral. Quando estivermos discutindo, então, esse tipo de movimento, estaremos tratando de velocidade e aceleração daquele corpo em suas várias posições e partes desse corpo, em pontos deste corpo. E aí, vamos mostrar para vocês o que é a velocidade absoluta, o que é a velocidade relativa, a mesma coisa para a aceleração, absoluta e relativa. Isto para o movimento linear e angular que formam o movimento plano geral. Bem, então situações, por exemplo, iguais a esta, onde nós temos aqui 3 polias, nesse caso aqui uma polia dupla, formada por uma polia B maior e uma polia B' menor que está fixa a essa polia maior e ligada a essa polia C. Vejam que esta polia A está ligando aqui a polia B por meio de uma correia, que nós chamamos de correia 1. A polia B' está ligando aqui a polia C por meio da correia 2. Se imaginarmos, por exemplo, que esta polia aqui é uma polia motriz, ou seja, é uma polia que está ligada a um motor que vai gerar um movimento de rotação. Então, o que vai acontecer com todo esse sistema? Vejo que quando essa polia agir, aqui no caso, no sentido horário, ela está gerando um movimento aqui da correia 1, que está representando aqui pelo pontinho azul, e esse pontinho percorre essa trajetória, passa pela polia 2, causando uma rotação, que causa uma rotação na polia B', que vai também causar uma rotação na polia C. Neste caso, nós temos um movimento de 3 polias.
Agora vejam esta nova situação. Considerando essa polia menor, um disco, né? Uma polia, um disco, que está funcionando com uma polia motriz, uma polia que vai causar a rotação. Ela está em contato com uma maior. Então, ela vai fazer girar essa polia aqui e elas vão ter apenas movimento de rotações. Entretanto, estas duas barras, além de movimentos de rotação, elas terão também movimento de translação. Isso é o que nós iremos discutir ao longo desse capítulo. Mostrar para vocês como calcular velocidades e acelerações em pontos destas polias e destas barras. Vejam como é o movimento aqui desse sistema. Então, a polia menor, né, está iniciando o movimento, causa o movimento aqui da maior, que, consequentemente, causa o movimento das outras duas barras. Veja que esta barra, em determinado momento, gira em torno desse ponto no sentido horário. Em determinado momento, gira no sentido anti-horário. Então, há um movimento para cá, um movimento para cá. A mesma coisa está acontecendo com esta. Então, são essas algumas situações que nós iremos apresentar para vocês ao longo deste capítulo. No próximo vídeo, vamos dar sequência aos conceitos para construir paulatinamente nossas equações para serem discutidas nesse capítulo. Um abraço e até lá.